Acompanhe comigo a leitura de um texto bíblico. Carta de Paulo à igreja que estava em Roma, capítulo 8, versículo 29. Pois aqueles a quem conheceu de antemão, também determinou antecipadamente que se conformassem ao padrão do seu Filho, para que ele possa ser o primogênito entre muitos irmãos. Pois aqueles a quem conheceu de antemão, também determinou antecipadamente que se conformassem ao padrão do seu Filho, para que ele possa ser o primogênito entre muitos irmãos. Senhor, mais uma vez dedicamos esse tempo, esse ambiente, o ambiente dos nossos corações e mentes, e clamamos ao Senhor que Tu nos dê a Tua palavra, nem menos nem mais, apenas a Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome, para a nossa edificação. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Gloria Dei vives homo. Gloria Dei vivens homo. A glória de Deus é o homem em plenitude. Foi dessa maneira que o bispo e teólogo Irineu de Lyon, que viveu no primeiro século da era cristã, definiu a vontade de Deus para toda a raça humana. Parafraseei o Irineu de uma maneira mais simples, talvez, e fiz com que essa expressão me ajudasse a entender o que eu tento explicar a vocês agora. A glória de Deus é o caráter de Cristo em cada um dos seus filhos. Se alguém me parasse e me perguntasse qual é o propósito de Deus para toda a humanidade, talvez eu respondesse dessa maneira: o propósito de Deus é a glória de Deus. A glória de Deus se manifesta em plenitude no caráter do Filho de Deus. E aqueles que pela graça de Deus tiveram seu espírito unidos ao espírito do Filho de Deus, hão de manifestar a glória de Deus. Isso significa, e por toda a Bíblia a gente encontra isso, que a deificação, ou como nós costumamos chamar, a santificação, é um propósito, um fim universal para toda a raça humana. Esse é o bom propósito de Deus. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como disse o Paulo. Obviamente eu não inventei isso. E eu não estou sozinho nessa compreensão e nessas afirmações. Eu quero evocar aqui alguns dos mais eminentes teólogos do Oriente Cristão. Se eu errar, que eu erre com eles. Basílio de Cesareia disse o seguinte: o homem é um ser que recebeu a ordem, o chamado ou a vocação de se tornar Deus. Irineu de Lyon, mais uma vez: Deus se tornou homem para que o homem pudesse se tornar Deus. O homem está destinado a ser pela graça aquilo que Deus é por natureza. Deus Trindade vive felicidade e bem-aventuranças perfeitas, mas na sua clemência e misericórdia, Ele deseja comunicar sua bem-aventurança. Por isso cria participantes bem-aventurados em sua glória. E daqueles que dele a recebem e dela são feitos participantes, ela retorna até ele. E nesta circunvolução perpétua, constante, a vida bem-aventurada e a felicidade das criaturas é o que mais interessa ao Deus. Para que você não diga que eu fiquei aqui citando só teólogos, olha o que Pedro diz em sua segunda carta, no primeiro capítulo, versículo 4. Deus nos deu as suas maravilhosas e grandiosas promessas para que nós nos tornássemos participantes da natureza divina. Se há alguma coisa que é de interesse de Deus, se há alguma coisa que Deus planejou e pensou para toda a raça humana, isso é colocar a natureza divina em cada um de nós e em todos nós ao mesmo tempo. Essas afirmações que fiz, afirmações bíblicas e teológicas, querem dizer pelo menos duas coisas. Deus é ao mesmo tempo transcendente e participável. Ou seja, algo de Deus que é intransponível, intocável, inacessível.
mas ao mesmo tempo há algo da natureza de Deus que é comunicável, acessível. É algo de Deus que nós podemos experimentar. O que de Deus é comunicável e acessível se revelou em Cristo. E como resultado da sua encarnação, a nossa deificação ou santificação se tornou possível. Deus desce ao mundo em Jesus, torna-se homem e eleva o homem até a plenitude da divindade. A união destas duas naturezas, a divina e a humana, foi determinada por Deus. Esse é o sonho de Deus. Como nos ensinou o nosso pastor e mestre Ariovaldo Ramos, o sonho de Deus é mesmo a construção, a geração de um novo homem coletivo, um novo ser humano que responde à natureza divina. Como você sabe, a encarnação de Cristo foi necessária porque, como nos acostumamos a chamar, o homem caiu. Dito está no Gênesis que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas no Gênesis também está dito que Adão também gerou filhos à sua imagem e semelhança. A informação que a Bíblia Sagrada nos dá é muito clara. Duas fontes de vida. Uma santa, eterna, pura, e outra corrompida, finita e desestruturada. Não é à toa que Paulo vai dizer que o segundo Adão precisou vir. E eu fico imaginando Jesus olhando para mim, para você, olhando para a igreja dele mesmo que está espalhada pela terra, dizendo assim: agora sim, vocês são ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Como quem diz, agora sim, uma natureza que está sendo formada, uma natureza humana e divina que está sendo lapidada e que faz parte do bom propósito de Deus. O bom propósito de Deus é que em Jesus uma nova humanidade seja gerada, não a partir de Adão, corrompido e finito, mas a partir do segundo Adão, puro e eterno. Como opera ou como é operado o bom propósito, a boa e perfeita vontade de Deus de nos transformar à imagem de Cristo? Você já sabe disso, é pelo mistério e pelo ministério do Espírito Santo de Deus. Ministério porque é o serviço do Espírito à igreja. Na economia divina, a terceira pessoa da Trindade é quem nos ensina, quem impinge sobre nós o fogo que nos modifica. É Ele quem fala ao nosso coração, é Ele quem nos convence, é Ele quem nos diz quais são os caminhos de Deus. E ao mesmo tempo isso é um mistério, porque nós não sabemos de fato explicar como é que a vida de Deus se mistura com a vida humana. Olha que coisa linda, disse o São Atanásio: nós bebemos o Cristo dessedentados pelo Espírito. Nós bebemos o Cristo dessedentados pelo Espírito. É o Espírito quem mata a nossa sede de Cristo. O pastor Ed René já nos ensinou que quando somos incluídos na igreja de Jesus, somos mergulhados no Espírito Santo. E o Espírito Santo é mergulhado em nós. É como se um copo fosse lançado dentro de uma piscina, e à medida que ele vai afundando, ele vai se enchendo de água por dentro e por fora, por todos os lados. Talvez seja essa uma figura boa para explicar a nossa condição agora. Nós estamos afundando no Espírito para a glória de Deus, sendo repletos por Ele, por fora e por dentro. A terceira pessoa da Trindade, que é força e fogo, derrama sobre a alma uma chuva dos seus carismas e faz a criatura como cera que se funde, santificada pela sua força e graça incandescente. Daí, o reflexo vivo do esplendor do Verbo de Deus, revestindo-a da glória que não é outra, senão a divindade de Cristo Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Mas veja bem, a Bíblia é clara, o fruto é do Espírito Santo. A graça que recebemos de Deus
para sermos transformados dia a dia à imagem de Cristo, é algo que o Espírito opera. Não é uma dádiva da religião, não é um aprendizado comportamental, não é um processo que se aprende lendo livros, é uma dádiva divina, que vai nos colocando diante daquilo que Deus sonhou para nós. Pois aqueles a quem conheceu de antemão também determinou antecipadamente que se conformassem ao padrão do seu Filho, para que ele, Jesus, possa ser o primogênito entre muitos irmãos. Repito, a glória de Deus é o caráter de Cristo em cada um dos seus filhos. A glória de Deus é o caráter de Jesus, iluminando todos os lugares pelas quais nós passamos. Nós poderíamos ficar aqui um longo tempo discutindo e pensando como essa glória se manifesta, como o caráter de Cristo se manifesta na prática, na nossa vida. Nós poderíamos falar dos frutos do Espírito Santo, poderíamos falar das bem-aventuranças, poderíamos falar de muitas passagens bíblicas. Mas o nosso tempo não nos permite fazer isso. Mas eu quero sugerir a você que faça essa leitura da Bíblia pensando: qual é o caráter de Cristo? Como a Bíblia Sagrada explica, demonstra Jesus em ação. O Evangelho de Marcos é pródigo de passagens de Jesus cheios do Espírito Santo agindo. Como o bom propósito funciona na prática? Leia os textos sagrados e você vai se deparar com um Jesus que talvez você ainda não conheça. Cheio de graça, de amor, de verdade, de assertividade. Enquanto eu preparava essa palavra, eu fiquei pensando, de que maneira essa realidade de que Deus está colocando o caráter de Cristo em mim, me ajuda a caminhar. De que maneira isso faz sentido para a minha vida, depois que essa celebração da fé acabar. Amanhã, quando eu voltar às minhas atividades aqui na IBAB como pastor, de que maneira essa revelação do Espírito Santo de Deus, a partir da sua palavra, me ajuda a seguir Jesus. E eu fiz para mim alguns raciocínios. Na prática, alegre-se. Alegre-se. Sabe por quê? Porque em Cristo e no poder do Espírito Santo, exatamente agora, Deus está trabalhando e infundindo o caráter de Cristo em você. E não há nada mais precioso, não há nada mais importante, não há nada mais valioso, não há nada que deva nos preocupar e nos importar do que isso. Veja, de onde vêm as nossas mazelas e tristezas? Nós podemos nos comportar como vítimas que sempre colocam a responsabilidade dos seus sofrimentos no outro. Mas se nós pararmos para pensar com calma, a gente vai perceber que as nossas mazelas, em muito, têm a ver com o nosso caráter caído. Tem a ver ainda com o Adão que insiste em se levantar dentro de nós. Eu não sei você, mas há dias para mim que eu digo assim: onde está a alegria? Há dias que eu digo assim: por que eu tenho de levantar? Há dias que eu tenho vontade de fazer o que eu vi num filme quando eu era adolescente. O filme chamava-se Um Dia de Fúria. E o camarada pegava um taco de beisebol assim, não sei quem assistiu esse filme. Ele saía quebrando tudo. E eu era adolescente, eu achava aquilo maravilhoso. Só que eu ficava pensando, onde eu vou arranjar um taco de beisebol, né? Não tinha como, para quem nasceu na periferia de São Paulo, onde tem um taco de beisebol? Tem dias que a gente se sente assim, completamente tomados pela ira. E até a nossa respiração é irada. Veja, isso vai acabar. Vai chegar um dia que a gente não vai mais precisar fazer terapia. E os psicólogos não vão morrer de fome, viu, pessoal? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Vai chegar um dia que não vai mais precisar de remedinho.
Vai chegar um dia que não vai mais precisar de circunstâncias para que a gente se alegre. Porque Deus está colocando o caráter de Cristo em nós. E a palavra vai dizer que Jesus se alegrava no Espírito Santo. Alegria é uma escolha, um fruto do Espírito Santo. Segundo, confie, pois Deus usa tudo, todos e todas as circunstâncias para que o bom propósito se realize na sua vida. Quero sugerir a você que ressignifique suas experiências pessoais à luz desta revelação da palavra. Evidentemente, Deus não coloca você em sofrimento para moldar o caráter de Cristo em você. Deus não tira teu emprego para falar, não, eu fiz isso porque eu quero que você seja parecido com meu filho, com o seu irmão mais velho. Evidentemente que Deus usa essas circunstâncias para que o bom propósito se realize. Evidentemente, Deus transforma mal em bem. E eu quero te encorajar a pensar nisso. Confie em Deus sempre, porque o bom propósito dele se cumprirá. Terceiro, você já foi justificado, você já foi justificada por Deus na cruz de Cristo pela fé. O que isso significa? Isso significa que Deus em Cristo está sempre a nosso favor, nunca contra. Deus em Cristo está sempre a nosso favor, nunca contra. Segundo Paulo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, aqueles que foram pensados por Deus para se parecerem com o seu Filho Jesus. Por isso, meu irmão, eu queria te encorajar a olhar para a tua experiência de caminhada com Jesus, não da perspectiva do pecado e da condenação, mas da perspectiva da redenção. Olha que interessante, eu havia há pouco tempo tirado minha carta de motorista, e eu estava com um amigo, dando uma volta pela cidade para aperfeiçoar a minha capacidade de não bater em outros veículos, porque isso é importante, né, para quem dirige. Depois de tanta insistência da minha esposa, eu falei, tá bom, eu vou lá treinar. E aí meu amigo veio e a gente saiu para dar uma volta. Em determinado momento ele gritou assim, Joabe, para de olhar para o retrovisor ou para o retrovisor interno. Segue em frente, olha para frente. E daquele dia em diante eu fiquei pensando assim, rapaz, não é que isso parece muito com a nossa caminhada de discipulado com Jesus? A gente tem uma mania de ficar olhando para aquilo que já foi. A gente tem uma mania de ficar se martirizando por pecados que nem o Senhor lembra mais. A gente tem uma mania horrível de viver naquele passado tenebroso. E às vezes eu tenho a impressão de que Jesus que está lá na frente, nós estamos seguindo a Ele, e Ele sai de lá, senta no banco do carona e diz assim, ó, para frente meu filho, para frente. Em mim, todas as coisas são novas, o que é velho já passou, siga em frente. Olhe para a sua caminhada existencial desde a perspectiva da redenção e não da condenação. O que liga você a Deus não é o pecado, mas a graça misericordiosa de Deus. O que te deixa unido a Deus é a graça que está em Jesus, é o poder cristificante do Espírito, e não o pecado. Por último, considere o fato de que em Cristo e diante de Deus, você já foi glorificado, você já foi deificado, você já recebeu a natureza divina. O que isso significa? Como isso acontece? De uma maneira muito simples. Veja, eu e você sofremos o tempo. Eu e você não conseguimos experimentar a realidade sem experimentar o tempo. Há aqueles entre nós que vivem divinizando o tempo, chamando o tempo de rei, de Deus, ó tempo rei, ó tempo, ó tempo. Mas nós somos a turma que sabe quem manda no tempo. E veja que interessante, você sofre o tempo, eu sofro o tempo, mas Deus não sofre o tempo. Deus te vê agora, pronto, diante dEle, no eterno agora.
Deus já te vê acabado, cheio do Espírito Santo, repleto da natureza divina, pronto. Pronto, pronta. O que isso significa? Isso significa que Deus é justo, é fiel e é poderoso para completar aquilo que Ele começou no tempo. Sabe o que isso significa? Isso significa aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 13. Haverá um dia que eu conhecerei como sou plenamente conhecido. Deus não te vê um derrotado, dominado pelo pecado, destruído pelas mazelas da humanidade caída. Deus te vê pronto em Jesus, agora. Que diferença isso faz para a nossa caminhada? Isso enche o nosso coração de alegria, porque não depende de nós. Ele vai completar o bom propósito. Isso é paradoxal. Ao mesmo tempo que as Escrituras Sagradas nos ensinam que Deus é quem opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. É Deus quem coloca em nós a fome espiritual, assim Ele nos fez. E é Ele quem nos dá o poder e a capacidade de saciar essa fome. Ele vai completar o bom propósito. Ao mesmo tempo, Paulo apóstolo diz assim: deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Porque o fogo não pode agir sobre a matéria se o contato entre elas não for contínuo. Mesmo a sarça ardente, que a gente conhece a história muito bem, queimou porque o contato entre a matéria e a fonte de calor era permanente. Se você espera de fato experimentar esse poder cristificante do Espírito Santo de Deus, a sua relação com Deus, com Jesus e com o Espírito não pode ser ocasional, não pode ser eventual. Os ambientes de fé devem ser preferidos. Os ambientes onde a palavra de Deus é ministrada, onde os dons espirituais se manifestam, onde toda a reciprocidade do corpo de Cristo acontece, devem ser preferidos. Porque de um lado, Deus nos vê prontos. De outro lado, Jesus está a nos dizer: ainda não acabou a carreira, não é hora de guardar a fé. É hora de prosseguir. É hora de prosseguir conhecendo a Cristo. É hora de prosseguir entregando-se ao Espírito Santo de Deus. É hora de prosseguir se alegrando por causa do bom propósito de Deus. Eu não sei quanto a você, mas quando eu leio esse texto de Romanos, o meu coração se enche de alegria. Porque eu sei que Deus pensou em nós. Porque eu sei que Deus escolheu um futuro glorioso para nós. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, o meu coração se enche de alegria. Porque eu sei que eu não vou acabar como comecei. Porque eu sei que Deus vai me conduzir até um final glorioso. E eu serei totalmente transformado. Aquelas mazelas que mais me incomodam hoje desaparecerão. E Deus deve ser glorificado por isso. A minha oração por você e a minha oração por mim, a oração que eu tenho por nós nessa noite, é que Deus nos abençoe, que Deus nos encoraje, que Deus nos capacite a compreender esse mistério. Nós somos o povo que encerra o mistério da transformação humana. Nós somos o povo que tem o privilégio de carregar essa mensagem. A igreja é a última chance que Deus dá ao universo. Nós somos o povo que carrega essa verdade. Que Deus nos capacite a compreender esse mistério, crer nesse mistério, confiar no Deus que proporciona esse mistério, e que Deus nos capacite a empreender, a buscar e experimentar o bom propósito dele. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.